Queridos, para a nossa reflexão de hoje, convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. É um texto bem famoso. Nós vamos refletir aqui hoje juntos. Eclesiastes 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Eclesiastes 3, do verso 1 até o verso de número 12. Os irmãos acharam? Alguém não achou? Ok. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, e para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que éste possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar-se a vida regalada. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Mas antes de tudo, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa desobediência, perdão pela nossa falta de prioridade com o Senhor. E nos ajude agora a ter foco na Tua palavra e na Tua palavra somente. Nos ajude a aproveitar o momento a qual teremos agora para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Nos ajude a valorizar o tempo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, provavelmente alguém, ou se não boa parte, já teve o acesso a esse texto, né? E geralmente nós usamos esse texto para ensinar algumas coisas ou para aprender sobre o tempo. E esse negócio de tempo é um negócio muito interessante, que é algo que todo mundo tem. Afinal, todo mundo tem tempo. O problema é que muitas vezes nós não sabemos qual é o tempo certo de todas as coisas. Por exemplo, qual é o tempo que eu preciso ter para estudar? Qual é o tempo que eu preciso ter para me divertir? Qual é o tempo que eu preciso para trabalhar? Qual é o tempo que eu preciso para estar com a família? Ou seja, nós muitas vezes não sabemos diferenciar ou administrar bem o tempo que nós temos. E é interessante que esse negócio de tempo tudo tem a sua hora.
Por exemplo, meu avô ele é muito sistemático com respeito do tempo. Ele não planta a mandioca se não estiver na lua certa, porque se estiver na lua errada, segundo ele, vai dar broca na mandioca. E também meu avô ele nem tenta pescar lá no rio, no lago, na represa, na lua errada. Se não for na lua crescente, na lua cheia, ele nem vai pescar. Os outros dias ele apenas trata. Porque, segundo ele, tudo tem o seu tempo, até o tempo de pescar e o tempo de plantar mandioca. Mas muitas vezes, queridos, embora seja uma tradição nossa de ver esse texto como algumas prescrições que Deus faz para a gente, nós não podemos interpretá-lo de forma facultativa, de forma relativa, como se tudo estivesse de acordo com a responsabilidade de Deus e nós acomodamos a nossa responsabilidade. E sim, o tempo é algo essencial para nós. Afinal, se nós não soubermos administrá-lo, o nosso tempo será um tempo perdido. E creio eu que todos nós tivemos um grande problema com o tempo, no tempo que a gente viveu, né? Principalmente ali na época da quarentena. Afinal, já que a gente não pode sair de casa, já que a gente não pode trabalhar, o que nós vamos fazer com o nosso tempo? Como é que nós vamos usar o tempo que nós temos? Enfim, muitos ficaram doidos. Eu mesmo quase me caiu os cabelos, de tão doido que eu fiquei. Talvez por falta de sabedoria e administração. Mas a Bíblia é um livro tão completo que nos ensina sobre o tempo certo de todas as coisas. E quem está falando aqui? O homem mais sábio que já pisou aqui na terra, o rei Salomão. E embora todo o livro ali de Eclesiastes não faz uma menção direta de quem é o autor, e sim algumas referências e fazendo algumas alusões ali ao tempo dos reis, entendemos que sim, que foi o rei Salomão. E se nós lemos todo o livro de Eclesiastes, vamos perceber que se nós não sabermos administrar o nosso tempo, ou as nossas prioridades do tempo, tudo será vaidade. Tudo será vaidade. Ou seja, o tempo é algo totalmente proposital e importante para as nossas vidas. Mas como é que nós podemos administrar o tempo que Deus tem nos dado? Enfim, como já disse anteriormente, seria um equívoco nosso ler esse texto e falar, olha, está vendo aqui? Tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, vamos descansar no tempo e nesse intervalo de tempo a gente não faz nada. Seria um erro a gente interpretar dessa forma. Mas sim, quando nós olhamos pela visão de que Deus é o Deus do tempo, o Deus atemporal, e como Ele sabe de todas as coisas, precisamos descansar na sua soberania e assim entender que Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Descansando na soberania de Deus, nós vamos entender que a nossa vida, e embora ela seja uma vida limitada, de nascer, crescer e morrer, quando nós entendemos isso, vamos perceber que a nossa vida não é resultado do acaso, não é algo aleatório, e sim uma vida que desde o início, desde o começo de todas as coisas, foi controlada e conduzida por Deus. Queridos, o homem moderno é um homem complicado. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O homem moderno é um homem baseado no imediatismo. Nós não sabemos esperar. Quer um exemplo disso? Quando você vai mexer no seu celular e o seu celular dá uma leve travada de 5 minutos, o que você faz? Esse celular não presta, vou jogar fora e vou comprar outro, muito melhor, porque eu não aguento mais esse celular que trava. Ou melhor, se você vai assistir um filme ali na internet, na Netflix, no YouTube, não sei aonde você assiste, mas o filme, ele dá uma leve travadinha. O
que você faz? Ah, essa internet não presta. Ah, essa televisão está antiga. Eu não aguento mais. Eu quero uma televisão melhor. Eu quero uma internet melhor. Eu não aguento esperar. Ou seja, nós criamos em nós mesmos uma cultura imediatista que não faz bem, não somente para o nosso corpo, como também para a nossa fé. Até mesmo nas nossas orações, nós criamos essa cultura, né? Deus, eu quero que o Senhor faça isso, mas tem que ser agora, não pode ser depois, é agora, eu preciso de agora. Geralmente nós oramos assim, talvez nós não usamos essas palavras, mas nós oramos de forma imediatista, dando ordens para Deus, e esquecendo que quem dá ordens é Ele. Quando nós temos noção do tempo e para que o tempo serve, nós viveremos de uma forma melhor, de uma forma saudável. E sobre tempo, queridos, eu faço muito alusão àquilo que eu vejo, por exemplo, na televisão. Eu acho engraçado, ou talvez até mesmo instigante, interessante, aquele documentário, não sei se vocês já viram, Largados e Pelados. Já viram esse documentário? É legal aquele negócio, né? Porque o povo fica peladão ali numa ilha e tal, fica filmando eles têm que sobreviver, se não me engano, não sei se é 14 ou 21 dias, e eles têm que se virar. Eles podem escolher ali um objeto da preferência deles, geralmente escolhe ali um facão ou uma panela, para que assim eles possam sobreviver. Mas o que eu acho mais interessante é que muitos deles, se não, vou falar aliás, a maioria, eles têm a mesma estratégia. E é legal isso. Em vez deles irem caçar, em vez deles irem fazer o abrigo, em vez deles fazerem coisas essenciais como buscar água, ou até mesmo tentar o fogo, eles ficam deitados dormindo. Para que assim o tempo passe mais rápido e não seja necessário eles gastarem energia. E assim eles conseguirão terminar o desafio. A maior parte faz isso e a maior parte não consegue terminar. Eu acho que foram poucos casos que conseguiram realizar aí com essa estratégia. Mas se nós analisarmos isso num contexto de vida, vamos perceber que eles não valorizavam ou se não aproveitaram o momento que eles tiveram. Eles não aprenderam a caçar, eles não aprenderam a fazer o abrigo, eles não aprenderam a fazer fogo. Eles apenas acomodaram na situação deles. O tempo é algo que deve ser valorizado, priorizado e organizado. Afinal, como nós acabamos de ler aqui, tem tempo certo para todas as coisas. E com base nesse texto hoje, queridos, vamos refletir sobre o seguinte tema: a formosura do tempo certo. A formosura do tempo certo. E a primeira característica da formosura do tempo certo está do verso 1 até o verso de número 8. Então, abra novamente a Bíblia em Eclesiastes 3, do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim, a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A primeira característica da formosura do tempo certo é que nada mais é que todas as coisas relacionadas ao homem são coisas limitadas, são coisas temporárias, coisas que têm o seu início, meio e fim. Ou seja, existe uma limitação do tempo do homem. E como Salomão bem disse,
todas as coisas, já possui o seu tempo, e há tempo para todas as coisas que estão debaixo de Deus, como diz ali o verso de número 1. Ou seja, nada mais, nada menos, ele está enfatizando que todas as coisas já foram organizadas por Deus, já foram planejadas por Deus, porque Deus é um Deus soberano e atemporal. Ele sabe o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você e o que vai acontecer. Ou seja, Ele sabe tudo sobre nós. Porém, o nosso tempo, ele não pode ser limitado como o tempo de Deus. Ilimitado, aliás. Porque Deus, ele é ilimitado. Deus não nasceu, ele sempre existiu. Nós nascemos, nós morremos, nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. Nós, por exemplo, para sobrevivermos, precisamos plantar, precisamos colher. Mas quem criou todas as coisas e a oportunidade de plantar e colher foi o próprio Deus. E ele continua falando sobre algumas coisas que são limitadas. Mas veja, se nós analisarmos na perspectiva humana, antropocêntrica, vamos entender claramente que, olha, eu tenho tempo para todas as coisas e eu faço como eu quero. Mas não. O próprio verso de número 1 diz que Deus já planejou antes mesmo de você fazer. Ou seja, queridos, nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. Não é. E usando como ilustração, eu não sei se vocês já viram, tem um filme que eu gosto muito e talvez até estou decorando as falas dele. Chama Questão de Tempo, se eu não me engano. É ali do Justin Timberlake com uma mulher que eu esqueci o nome, mas fala que na época deles, é um filme, a gente classifica como cyberpunk, né? É lá num futuro bem distante, não existe mais moeda, não existe mais cartão de crédito. E o dinheiro nada mais é do que o tempo da pessoa. Certo? Então, se eles queriam comprar alguma coisa, davam o tempo de vida deles. Se eles queriam andar de ônibus, eles davam o tempo de vida deles. E assim ia sendo. Quando eles trabalhavam, eles ganhavam um tempo de vida. E eu acho muito legal, porque existem alguns magnatas lá que viviam centenas e milhares de anos, e eles sempre queriam viver até mais. Aí o filme nada mais é do que uma história de pessoas que eram inconformadas com esse sistema. Mas sem dar muito spoiler, o que fica claro é que o tempo do homem, apesar de ser pouco ou grande, ele é limitado. Da mesma forma como foi com Salomão. E no verso 3, ele começa a falar sobre essa limitação do tempo do homem. E não, queridos, nós não podemos interpretar a Bíblia como nós queremos. Porque, veja bem, vamos ler essa primeira parte do verso 3, o que nós podemos interpretar dela? Se formos na perspectiva humana. Há tempo de matar e há tempo de curar. Ou seja, a Bíblia está defendendo o assassinato aqui? É isso? A Bíblia está falando que você tem tempo até para matar pessoas? É isso? Ou senão você se arrepende, então vai lá e cura ela. É assim que funciona? Não. Embora seja uma escrita poética, que tinha ali o objetivo de rimar, de combinar palavras, para que fosse mais formoso o escrito ali literário, aqui está falando sobre a limitação do homem. E não, Salomão não está defendendo, falando que nós podemos matar. Afinal, fomos criados à imagem de Deus. E nós não podemos ler Eclesiastes excluindo o Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos. Que lá é proibido o assassinato. Do verbo catal, que significa tirar vida. Não está dizendo que nós podemos matar, mas está fazendo uma alusão que a nossa vida, ela é limitada.
E algum dia, todos nós, se Jesus não voltar antes, enfrentaremos a morte. Mas Deus, como diz o verso 1, já planejou todas as coisas. Planejou o dia do seu nascimento, do meu nascimento, e também o dia do nosso funeral. Todas as coisas já foram planejadas por Deus. Nada surpreende. Como também, continuando o verso de número 3. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Em outra tradução, tempo de destruir e tempo de construir, relacionados a obras humanas. Mas por que ele fala isso? Talvez o verso 3 faz uma alusão direta ao verso de número 5, e creio eu que Walter Kaiser, quando comentou essa passagem, está correto. Porque olha o que ele diz no verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E fica meio sem sentido, né? A gente olhar, não, vou pegar esse monte de pedra aqui e vou chutar, né? Vou espalhar essas pedrinhas aqui. Não, vou pegar essas pedras que estão espalhadas e vou começar a juntar. Não é algo aleatório. As pedras, sim, são objetos inanimados, não possuem vidas. Se nós não tirarmos ela do lugar, ela sempre ficará naquele lugar para sempre. Mas Salomão está fazendo uma alusão ao material mais acessível de construção da época, que era as pedras. Ou seja, tem tempo que nós derrubamos as nossas construções. Tem tempo que nós construímos. Existem tempo para todas as coisas. E não somente naquilo que nós trabalhamos. Como diz o verso 4, existe tempo para as nossas emoções. Mas as nossas emoções são o quê? Limitadas. Há uma construção no argumento aqui, ó. Tempo de chorar e tempo de rir. E talvez uma coisa que eu, com todo respeito, abomino na teologia da prosperidade é que nós, segundo ela, não podemos ficar tristes, nós não podemos chorar, mas chorar é algo válido para nós, é algo essencial. Nós somos seres emotivos, seres que choram. Existe tempo para chorar, mas o choro, embora exista, ele não é para sempre. Também existe tempo para nós ficarmos felizes. Mas o riso também não é eterno. Tem hora que aquela piada que a gente conta, ou que a gente escuta, ela vai passar o efeito. Vai ser necessário a gente contar outra piada. É temporário, é limitado. E talvez de uma forma proposital, ele usou dois tempos aqui que são quase as mesmas coisas, né? Sinônimos, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Aí você pergunta, mas por que ele está repetindo a mesma coisa? Embora ele esteja falando de um assunto só, que é sobre as emoções, sobre as externações humanas, ele está usando um artifício poético de repetir aquilo que ele quer enfatizar. E embora as palavras regod e sepod, dançar e prantear, sejam palavras do hebraico que rimam, e talvez sim, ele está usando a poesia para enfatizar o que ele quer dizer, ele está falando de emoções. Pensa uma pessoa que ri o tempo todo. Espera para pensar. Imagina, não, recebeu uma notícia ruim, ela foi demitida, ela começa a rir. Ou um parente querido faleceu, ela começa a rir. É incoerente. E embora exista uma síndrome, que agora a gente até mudou o nome dela, né, por causa do filme Coringa, não sei se vocês já assistiram, que a pessoa ri ali descontroladamente, do nada começa a rir. É uma síndrome, é uma doença. Mas mesmo assim, é limitado. Salomão está enfatizando de forma
clara para a gente. O tempo do homem, as suas emoções, o seu trabalho, todas as coisas são limitadas. E quando nós não limitamos, queridos, nós causamos o mal para nós mesmos. Pense se você trabalhasse o tempo todo. Que tempo você teria com a sua família? Ou o contrário, pense se você se divertisse o tempo todo. Que hora você traria sustento para a sua casa? Precisamos limitar as coisas. Precisamos valorizar o tempo que temos. E precisamos saber administrar. Afinal, tem tempo para todas as coisas. Salomão falou de trabalho, Salomão falou de emoções. E por fim aqui, no verso de número 7 e 8, ele fala sobre questões relacionadas também a afazeres. Tempo de rasgar e tempo de coser. E rasgar aqui e coser, interpretando, nada mais é do que coisas que têm nada a ver. O rasgar aqui está relacionado a quando você recebia uma notícia ruim, uma notícia má, você rasgava as suas vestes, externando, eu não aceito isso. Por exemplo, quando o rei Davi ficou sabendo de uma péssima notícia do seu reino, ele rasgava a sua roupa e ia adorar a Deus. O Senhor não pode continuar assim. Rasgar a roupa, externando uma situação adversa que aconteceu. E não estou falando para quando você receber uma notícia ruim ou boa, você rasgar a sua roupa e ficar lá peladona ou peladão. Mas era uma atitude contextual da época. E depois ele fala sobre o tempo de cozer, né? Que talvez ali nós poderíamos interpretar como o quê? Cozinhar. Enfim, embora sejam atitudes que não têm nenhuma importância relevante diretamente uma com a outra, podemos ver claramente que temos que entender que há tempo para todas as coisas. E aqui entra um grande problema. Tempo de estar calado e tempo de falar. Nós achamos que é sinônimo de sabedoria falar demais. Não é? Principalmente quando nós vemos aquelas pessoas que falam de uma forma rebuscada, que nós não entendemos nenhuma palavra, e quando ela está falando na segunda frase, você está pesquisando uma palavra que ela falou na primeira frase, e você não consegue acompanhar o discurso dela. Não, essa pessoa é inteligente. Quer um exemplo disso? Assista a TV Senado. Quando os senadores ou deputados estão discursando. Os caras são semi-analfabetos, mas ali os assessores, né, com as suas grandes pesquisas, fazem grandes discursos, que ninguém, na verdade, está entendendo nada. Não, nós não precisamos falar o tempo todo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Como dizia aquele antigo provérbio, né? Boca fechada. Não entra mosquito. Ou senão, quem fala demais dá o quê? Dá bom dia a cavalo, né? É legal esses negócios. Sim, que a vida ela é limitada. Que as pessoas morrem. Por isso a fala que há tempo de matar não é um estímulo ao assassinato, e sim que nós morreremos. A nossa vida ela é breve. Tá bom? Depois a gente pode conversar um pouco mais. E também tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempos limitados, tempos que acabam, tempos que têm o seu início, meio e fim. Mas o que tem de formoso nisso? Afinal, a gente está refletindo sobre a formosura do tempo certo. Porque se nós concentrarmos apenas no homem, o nosso tempo, ele será um tempo limitado. Mas o texto não acaba no verso de número 8. Ele continua.
E aqui, do verso 9 até o verso número 15, nós vemos outro aspecto da formosura do tempo certo. Mas por uma questão de tempo, vamos ler do verso 9 até o verso número 12. Então abra novamente a sua Bíblia, em Eclesiastes 3, do verso 9 ao 12. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? E o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, e para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Aqui, queridos, neste texto, nós encontramos a segunda característica da formosura do tempo certo. Que o tempo de Deus não é como o tempo do homem. O tempo de Deus não é limitado. O tempo de Deus é eterno. E Ele plantou essa eternidade no coração do homem, para que o homem não se limitasse a essa vida e anseiasse, criasse expectativas na outra vida, a vida na eternidade com Ele. Por isso que nós temos esse desejo, essas expectativas, esses sonhos de dias melhores. Porque Deus plantou isso nos nossos corações. Qual é a perspectiva de limitação se nós podemos ter, graças a Deus, a perspectiva da eternidade? Se nossa alegria hoje tem um início, meio e fim, na eternidade será uma alegria eterna, uma alegria que não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais ladrão, não vai ter mais corrupção. Vai ser um lugar onde todas as coisas boas durarão para sempre. Deus plantou esse desejo no seu coração. E se nós não possuímos esse anseio pela eternidade, significa que nós não conhecemos a eternidade. E a gente fica acomodado com este tempo de hoje. Um bom exemplo disso é aquelas pessoas que falam: para que eu vou para o céu? Aqui está bom demais. Não anseio pela eternidade. E lembrando do texto, eu lembrei de antigamente, né, tinha umas propagandas engraçadas na televisão, né? Eu não sei se vocês lembram, principalmente propaganda de cerveja, né? E tinha uma que eu nunca esqueci dela, é antiga pra caramba, que estava todo mundo ali na praia e tal, tomando uma cerveja, e de repente abriu ali uma fenda, né? E caiu a cerveja na fenda, né? Lá pro centro da terra. Aí o povo não quis ficar sem cerveja, então pulou também, né? E lá eles estavam festejando ali no vulcão, não sei, enfim. Era um lugar que tinha lava. Eles precisavam do quê para ser felizes? Da cerveja, né? Esse é o intuito da propaganda. Nós sempre vamos criar pontos para que nossas expectativas sejam saciadas. Sempre vamos ter fé em alguma coisa. Sempre vamos querer algo a mais. E talvez venha uma pergunta para a gente, né? Pelo menos, creio eu que veio para mim. Mas que proveito tem, então, o tempo para nós? Se ele começa e termina. Que proveito tem? E a resposta, gente, é clara. É clara. As coisas do homem, elas são temporárias. Afinal, que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? Ele, de certa forma, Salomão está dizendo: cara, você trabalha tanto para ter pouco. Que proveito tem isso? E lembre-se, nós estamos falando ali de um contexto onde as pessoas trabalhavam muito e não tinham muitas coisas. Esse contexto aí, onde os reis eram ricos e os súditos eram o quê? Pobres, que sustentavam os reis.
Eles trabalhavam, e para quem pertencia o seu trabalho? Para os reis. Então, de certa forma, aquele trabalho, ele não era um trabalho feliz, satisfeito, era um trabalho de sobrevivência. Então, que proveito nós temos com isso? Proveito é, queridos, que quando nós temos a perspectiva de Deus de tempo, nós vamos administrar o nosso tempo, porque o Deus do tempo nos dá essa capacidade de entender que, embora as coisas onde nós vivemos são coisas temporárias, no céu elas não mais serão. Ou seja, a formosura do tempo está claramente em descansar em Deus e aprender mais de Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Porque se nós não fazemos isso, o quê? Tudo será vaidade. O nosso trabalho vai ser apenas para que nós sejamos pessoas ricas. O nosso estudo nada mais é do que para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, que pessoa inteligente. Enfim, todas as outras coisas serão apenas para ostentar e agradar o nosso ego. E não se virão para um propósito maior, que é agradar o próprio Deus. Ou seja, queridos, em seu plano universal, Deus fez com que todas as coisas se encaixassem para a glória dele. Todas as coisas. Início, meio e fim. De Gênesis a Apocalipse, todas as coisas estão relacionadas à eternidade da glória de Deus. Sempre foi e sempre será. E é interessante que a palavra eternidade é uma palavra enfatizada aqui. Por exemplo, no verso de número 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. O que significa, então, essa palavra eternidade? De uma forma um pouco mais simples, seria sem limitação de tempo. A palavra eternidade vem da palavra olam, que significa para sempre. Ou seja, nós fomos criados com um desejo inato, plantado por Deus. Para sempre vivemos para a glória dele. A sua vida, o seu tempo, tem um propósito muito maior que possivelmente você aplica a ele. Todas as coisas que você faz, como você usa o seu tempo, serve apenas para um único propósito, que é glorificar ao Senhor. Mas, se isso não acontece, significa que você está usando mal o seu tempo. E a sua vida, possivelmente, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Sim, queridos, nós precisamos diferenciar essas coisas. E é interessante que quando a vida é uma vida com Deus, é uma vida tão boa, que até os velórios são velórios melhores. Mas que é isso? Você está falando que o velório é bom? Poxa, com todo respeito, tem notícia melhor saber que a pessoa que está ali deitada ao nosso lado está no céu? Num lugar muito melhor que a gente? Tem coisa melhor do que isso? Talvez a pessoa estava aqui na terra sofrendo com várias doenças, sofrendo com vários problemas, sofrendo com problemas financeiros, com corrupção, sofrendo com abusos familiares, sofrendo com várias coisas que nós nem sabemos. E Deus leva ela para ficar com Ele para sempre, desfrutando da eternidade, do lugar melhor do mundo. E nós, que tristeza, né? Tristeza, que egoísmo. Está num lugar muito melhor que a gente. Até os velórios, quando o tempo é para Deus, é um velório legal.
porque nós agradecemos a Deus pelo tempo que tivemos com a pessoa e louvamos a Deus porque essa pessoa agora está com o próprio Deus. E glória a Deus por isso. Mas quando nós não temos essa sementinha no nosso coração de eternidade, a nossa vida não tem sentido. Todos os dias são iguais, a nossa rotina é igual. Acordamos, levantamos, trabalhamos e dormimos. Nada muda. Não existe felicidade, porque a nossa vida não tem sentido. O sentido da nossa vida é a glória de Deus. O sentido da nossa vida é a glória de Deus. E Deus, Ele é tão bom que Ele deixa a gente desfrutar desse glorificar dele. Nós ficamos felizes em vir à igreja, em cantar e levantar as nossas mãos, em aprender a Bíblia, em aplicar a Bíblia, em viver para Ele e não para nós. Afinal, convém que Ele cresça e nós diminuamos. Terminando, concluindo. Tá, como é que nós vamos desfrutar e aplicar a formosura do tempo certo? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que nós vamos desfrutar da formosura do tempo certo? Como é que nós vamos desfrutar ou aplicar ou viver para a glória de Deus? Duas coisas que eu desafio você a fazer pro resto da sua vida, que eu vou tentar fazer também. Primeira coisa, verso 14. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Se você teme a Deus, se você está debaixo de Deus, se você se submete de Deus, você não vai fazer as suas vontades acima da vontade de Deus. Tema ao Senhor, porque você vai saber administrar o seu tempo, as suas prioridades. O que você vai fazer com o tempo que Deus te deu. E em segundo lugar, além de temer ao Senhor, você vai orar todos os dias, falando: Maranata, vem Senhor Jesus. Anseiamos pela sua volta, anseiamos pelo seu retorno. Busca a gente, nós queremos o tempo eterno com o Senhor no céu. Esse mundo é bom, mas o céu é muito melhor. Afinal, estaremos com o Senhor. Se nós vivêssemos pelo menos um dia totalmente para o céu, eu acho que a nossa vida será sempre voltada para o céu. O problema é que a gente esquece, né? E eu usando outro filme, já concluindo, porque meu tempo já está acabando. Tem um filme que eu não lembro o nome dele, que fala de um pastor que sofreu um acidente. E ele ficou alguns minutos ali no céu, né, segundo ele. E quando ele voltou, os médicos meio que ressuscitaram ele lá com aqueles negócios, aqueles aparelhos. Ele não queria mais viver, e ele queria morrer, ele queria voltar para onde ele estava. A vida dele não tinha mais sentido na terra, ele queria estar no céu. E eu achei legal, embora foi de forma egoísta do cara, né, que ele começou a destratar a família, destratar os médicos, destratar todo mundo, porque ele não queria, aquela vida dele não tinha mais sentido. Mas ele esteve no céu. E é interessante que a Bíblia fala também de um cara que foi arrebatado para o terceiro céu. E depois que ele foi arrebatado, ele disse: olha, viver é Jesus. Viver é Jesus. E morrer é lucro. Ou seja, o meu tempo todo, seja na vida, seja na morte, é para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por termos acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela formosura do tempo certo do Senhor. Nos ajude a temer ao Senhor. Nos ajude a anseiar pela volta do Teu Filho. Nos ajude a aproveitar melhor o tempo que temos. E nos ajude a anseiar pela eternidade no céu ao Seu lado. Que seja uma oração verdadeira, feita por nós.
para a honra e glória do Senhor. Que a tua igreja viva com um tempo voltado para a glória do Senhor. Que possamos priorizar as coisas eternas do Senhor do que as coisas limitadas nossas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com vocês em todo o tempo, até que Ele volte. Amém. Deus abençoe.